dor e medo. Ao me preparar para escrever estes capítulos sobre as sessões de DMT, revisei cada página das minhas anotações de cabeceira. Levei um mês para revisar todas elas, recortando e colando os relatos das pessoas em vários grupos de experiência. Uma dessas categorias era efeitos adversos, na qual eu colocava respostas difíceis ou problemáticas a DMT. Partes das sessões de 25 pessoas foram parar nessa caixa. Esses efeitos adversos variaram de sutis, menores e extremamente breves a assustadores, perigosos e persistentes. 25 de 60 voluntários parecia muitos. Na época, eu nunca percebi que quase metade dos nossos voluntários estava tendo problemas. Estaria eu minimizando as dificuldades em meu desejo de avançar na pesquisa sob quaisquer condições? Esse número foi ainda mais surpreendente porque eu esperava reduzir a incidência de reações assustadoras ao DMT estudando apenas voluntários normais com experiência prévia com drogas psicodélicas. Esse parecia um caminho mais seguro do que recrutar aqueles que não tinham ideia do que esperar ou que já estavam psicologicamente perturbados. Observando mais atentamente essas sessões, ficou claro que a grande maioria desses problemas era, se não especialmente pequenos, muito breves. Isso me tranquilizou até certo ponto. Um dos principais motivos pelos quais escolhi o DMT como a droga para retomar a pesquisa clínica com psicodélicos foi que seus efeitos eram muito curtos. Eu previ que, não importa o quão ruins as coisas ficassem, pelo menos não duraria muito. O cenário da pesquisa era propício para o desenvolvimento de respostas negativas à droga, e isso pode ter contribuído para a alta frequência que observamos. O ambiente clínico era bastante desagradável, embora tranquilizasse alguns sujeitos da pesquisa sobre nossa capacidade de responder a emergências médicas. Além do ambiente físico do centro de pesquisa, a atitude da pesquisa também criou uma tensão que normalmente não existe em ambientes psicodélicos típicos. A coleta de sangue, a aplicação do questionário e várias outras manipulações experimentais impactaram nosso relacionamento com os voluntários. Queríamos algo deles além de apenas sua própria experiência psicodélica, e essa expectativa era impossível de ignorar. Eu esperava que quase todos sentissem alguma ansiedade quando os efeitos do DMT começassem. Eu sabia que muitas pessoas teriam dificuldade para se manterem, especialmente com as doses mais altas. Meu respeito pelas propriedades profundamente perturbadoras do DMT tornou mais fácil para os voluntários se sentirem compreendidos em sua apreensão natural antes de receberem grandes doses da molécula espiritual. Fizemos o nosso melhor para prestar atenção a detalhes como cheiros, gestos, fala, estado emocional e o comportamento de todos na sala. Essa atenção aos detalhes contribuiu muito para proteger nossos participantes de influências desnecessariamente provocadoras de ansiedade ou de outra forma perturbadoras. Percebemos que atitudes e respostas de apoio, cuidado e compreensão eram o melhor seguro contra efeitos adversos graves e o melhor tratamento inicial. Caso surgissem. 1. A questão dos efeitos adversos torna-se extraordinariamente importante quando avaliamos a relação risco-benefício no trabalho com psicodélicos. Os benefícios superam os riscos. Vale a pena aceitar as consequências negativas do uso de psicodélicos. À luz de seus efeitos positivos, este capítulo aborda o lado obscuro do DMT, enquanto o próximo analisa o quão úteis as experiências dos voluntários foram a longo prazo. A literatura de pesquisa mais antiga sugeriu quais tipos de reações negativas poderíamos observar com o DMT. Uma das cobaias de Stephen para um estudo de eletroencefalograma com DMT na década de 1950 era uma médica. Quando os efeitos do DMT intramuscular atingiram o pico, ela exclamou: "É assustador porque não consigo interrompê-lo", abrindo os olhos. Que desagradável. Oh, que ruim. Seria melhor desmaiar. Será que ainda vai durar uma hora? Dê-me algo para que eu morra. Rápido, seria melhor morrer. Como você foi capaz de fazer isso? 2. Zara posteriormente resumiu as 5 reações paranoicas ou delirantes em seus 30 voluntários originais. Esses sujeitos relataram 1 a 2 dias depois que estavam convencidos de que alguém queria matá-los ou envenená-los durante o experimento. O DMT era o veneno, e a pessoa que conduziu o experimento era o assassino. Um sujeito tornou-se muito violento durante o experimento e teve que ser contido à força. 3.
As descrições de Zara são incomumente francas para um pesquisador psiquiátrico. Geralmente é bastante difícil ter uma noção clara do que exatamente acontece durante sessões com drogas psicodélicas no ambiente de pesquisa. Isso é especialmente comum quando ocorrem reações adversas em estudos nos quais a equipe de pesquisa tem interesse em demonstrar os efeitos benéficos da droga. As reações negativas dos nossos voluntários do Novo México ao DMT não foram qualitativamente diferentes daquelas dos voluntários nos outros tipos de sessões sobre as quais lemos. Elas incluíam características de todas as categorias anteriores, questões psicológicas pessoais, mundos invisíveis e contato com seres imateriais, e experiências de quase morte espirituais. O que tornou os efeitos adversos não foi a experiência em si, mas a reação dos voluntários a ela. As respostas dos participantes aos elementos provocadores de ansiedade determinaram posteriormente se eles continuariam a descida temerosa ou a abandonariam para uma resolução mais positiva. Ida foi uma das poucas voluntárias que desistiram de nossa pesquisa após a dose baixa não cega. Aos 39 anos de idade, quando se voluntariou para os estudos sobre DMT, Ida conheceu minha ex-esposa em um workshop de espiritualidade feminina em Albuquerque. Ela tinha 3 filhos e teve um casamento infeliz durante quase a maior parte de sua vida adulta. Ela tinha um senso de humor seco que parecia esconder muita raiva e ressentimento. Era difícil relaxar perto dela porque não era fácil dizer se ela estava rindo com você ou de você. Ela se interessava pela pesquisa sobre DMT devido ao seu fascínio pelo xamanismo. Ela havia tomado LSD e cogumelos com psilocibina cerca de 20 vezes na vida, mas nenhuma desde que começara a criar sua família, quase 2 décadas antes. Ao entrar no quarto 531 na tarde da dose baixa não cega de Ida, fiquei surpreso ao vê-la sentada na cama lendo uma revista da New Yorker. Esta foi a primeira e única vez que um voluntário se preparou para sua primeira sessão de DMT dessa maneira. Ela parecia nervosa. Ela continuou folheando as páginas enquanto eu lhe dava minha orientação. Havia uma tensão desconfortável no quarto, e me vi gaguejando minha fala habitual, o que me alertou mais cedo do que minha mente consciente para a intensa ansiedade de Ida. 4 minutos após a injeção, seus olhos se abriram brevemente. Ela olhou para mim e, em seguida, desviou o olhar rapidamente. 1 minuto depois, ela começou. Não gostei. Não gostei da sensação. Minha cabeça ficou muito quente. Eu estava fora do meu corpo. Era difícil respirar. É bem rápido, não é? Para você, talvez. Quero dizer, o início pareceu durar muito tempo. Estava esperando passar imediatamente depois de começar a sentir isso. Senti os efeitos enquanto a descarga estava entrando. Eu não conseguiria me mexer se você tivesse me pedido. Olhei para os meus pés e não os reconheci como meus. Foi assustador e eu não me senti segura. Não havia como dar 8 vezes essa dose para ir da manhã. Algumas pessoas simplesmente não gostam do remédio, sabe? Odiei. Vamos encerrar o dia e atribuir isso à experiência. Não precisamos abusar da sorte. Ok. A cozinha trouxe um almoço horrível para ela. Tacos de carne misteriosa. Um final adequado para uma sessão difícil. Liguei para a Ida naquela noite. Ela se sentia bem, mas confirmou seu desejo de nunca mais tomar DMT. Para alguns voluntários, suas experiências com altas doses foram extremamente perturbadoras, e vários participantes da pesquisa desistiram após essas sessões. Quem foi um deles? Com 23 anos, quem estava em Albuquerque apenas alguns meses antes de embarcar em nosso projeto de pesquisa, ostentando cabelos longos com permanente e uma motocicleta chamativa, ele era um dos nossos voluntários mais extravagantes. Ele se mudou para o Novo México para obter treinamento em uma das faculdades de saúde alternativas, tendo abandonado outra universidade por se sentir como uma ovelha. Ele havia tomado MDMA com bastante frequência e admitiu ter problemas em limitar seu uso. Ele gostava da diversão, celebração, amor, vínculo, profundidade e espiritualidade que isso proporcionava. Curiosamente, ele se esqueceu de responder ao questionário sobre o uso de drogas psicodélicas típicas. Só percebi isso depois que ele desistiu dos estudos.
Se tivesse percebido, isso poderia ter me alertado para algumas dúvidas sobre suas experiências com essas drogas mais potentes. Havia algo um pouco perturbador em quem ele parecia um pouco Coaldemazine Wage, e Laura e eu nos perguntávamos sobre seu lado sombrio. Onde estavam seus limites, sua raiva e seus limites? O que realmente o motivava? Ele parecia estar passando pela vida em vez de realmente absorvê-la. Em retrospecto, naturalmente, isso parece ter sido a base de suas dificuldades subsequentes, mas havia pouca possibilidade de realmente prevermos sua resposta negativa ao DMT. A dose baixa de 0,05 mg/kg de DMT de quem passou sem dificuldade. É um pouco calmante e energizante, como o MDMA havia algumas cores. Foi agradável. Imagino como será a dose alta amanhã. Eu também não tinha certeza de como ele reagiria no dia seguinte. Na minha opinião, MDMA é uma droga leve. Pessoas que a preferem aos psicodélicos típicos tendem a não se sair bem quando estressadas, seja pela vida ou por tomar drogas mais potentes e perturbadoras. MDMA é o que eu gosto de chamar de droga de amor e luz, uma que acentua o positivo e minimiza o negativo. Se ao menos a vida fosse tão simples. Quem vestia calças largas de algodão fino, TED, no dia seguinte, e uma camiseta psicodélica selvagem. As enfermeiras da recepção comentaram como ele era fofo. Sua respiração pareceu ficar presa na garganta enquanto a descarga limpava o que restava da alta dose de DMT de seu tubo intravenoso. Com base nas reações de Philip e de outros voluntários a altas doses de DMT, esse pequeno som de engasgo quase sempre era sinal de um efeito poderoso. A cabeça de quem balançava para frente e para trás, e seus pés, aparentemente involuntariamente, balançavam para cima e para baixo na cama, como se para descarregar a tensão excessiva que sentia. Ele se acomodou por volta dos 5 minutos, mas fez uma careta e balançou a cabeça. Depois de mais alguns minutos, tirou a venda dos olhos e olhou para frente. Suas pupilas permaneceram dilatadas, então Laura e eu ficamos sentadas em silêncio, esperando que ele se abaixasse mais. Aos 14 minutos, parecendo abalado, mas mantendo a compostura, ele começou. Havia 2 crocodilos no meu peito, me esmagando, me estuprando analmente. Eu não sabia se sobreviveria. No começo, pensei que estava sonhando, tendo um pesadelo. Então percebi o que estava realmente acontecendo. Fiquei feliz por ele não estar com a sonda retal no lugar, já que era dia de triagem. Lágrimas se formaram em seus olhos, mas permaneceram lá. Parece horrível. Foi horrível. É o momento mais assustador que já senti na vida. Eu queria pedir para segurar suas mãos, mas estava presa com tanta firmeza que não conseguia me mover. Não conseguia falar. Jesus. A experiência dele havia acabado, então havia poucos conselhos que pudéssemos dar sobre deixar ir ou tentar superar seus agressores reptilianos. Ele estava preso. E o máximo que podíamos fazer era tentar ajudá-lo a aceitar, e talvez até aprender algo com a sessão. O que você acha disso? Não tenho a menor ideia. Era como se eu estivesse sendo punido. Ele olhou diretamente para mim e perguntou: as doses futuras serão tão grandes. Acho que não conseguiria fazer isso de novo. Ken ficou deitado na cama em silêncio, absorvendo o que acabara de acontecer com ele. Ele não queria falar muito, mas respondeu à escala de avaliação sem muita dificuldade. Ele estava mais calmo e mais composto depois do café da manhã. Entrei novamente no quarto 531 depois de completar minhas anotações em seu prontuário. Ele parecia revigorado e estava me esperando antes de sair do hospital. Como você está se sentindo agora? Não acho que esta seja a droga para mim. Prefiro a suavidade do MDMA. Isso é muito forte e intenso. Tudo bem. Há outras grandes experiências reservadas para você neste estudo. É uma boa ideia parar agora. Continuei a me perguntar sobre o conteúdo do seu terrível encontro. Você tem alguma ideia de por que os crocodilos apareceram para você? Na verdade, não. Eu gosto de répteis. Eu tinha uma iguana de estimação. Ele riu. Talvez seja algum tipo de experiência egípcia de vida passada. Mantivemos contato com Ken, embora ele logo tenha deixado Albuquerque e se mudado para a Califórnia. Sua reação foi tão traumática que fiquei preocupada que ele pudesse ter algum dano psicológico permanente.
Nós nos perguntamos se talvez ele tivesse sido molestado sexualmente quando criança. Ele não se lembrava de nenhum episódio desse tipo, então isso continua sendo especulação. De certa forma, a sessão de Kim assustou profundamente. Seu estupro por répteis havia se tornado uma lembrança ruim, uma na qual ele raramente pensava, mas cujos efeitos continuavam a se espalhar. Ele parou de tomar qualquer psicoativo, incluindo MDMA, e reduziu significativamente o uso de maconha. Encontrou trabalho em uma loja de ervas e estava morando com a namorada. Poderia ter sido muito pior para ele. É fácil, em retrospectiva, relacionar a experiência negativa de quem com o contato com uma entidade sob uma alta dose de DMT ao seu hábito de ofender quaisquer aspectos obscuros e sombrios de si mesmo. Suas defesas psicológicas estavam fracas demais para funcionar sob a poderosa influência da molécula espiritual. Embora as sessões avassaladoras de DMT em altas doses pudessem se transformar e permanecer sombrias e ameaçadoras, alguns voluntários fizeram um trabalho notável em revertê-las. Por exemplo, Andrea ficou apavorada quando a molécula espiritual a puxou para uma experiência de quase morte. No entanto, ela usou seu medo inicial como um catalisador para um importante trabalho pessoal. Andrea tinha 33 anos e morava ao norte de Santa Fé com um marido e 2 filhos. Eles eram desenvolvedores de software e estavam bastante familiarizados com drogas psicodélicas. Ela havia tomado psicodélicos mais de 100 vezes e usado muita cocaína e metanfetamina vários anos antes. Quando criança, Andrea começou a experimentar o que chamamos de paralisia do sono e alucinações hipnagógicas. Ao adormecer, ela não conseguia se mover e via cenas visuais breves e assustadoras. Sua mãe, uma católica fervorosa, disse a ela que era Satanás vindo para torturá-la e que ela deveria orar a Jesus por proteção. Essas experiências assustadoras continuavam até agora, embora raramente. Essa incapacidade de adormecer confortavelmente a preocupou. Quando pensou em tomar DMT no centro de pesquisa, talvez ela não conseguisse relaxar completamente com a onda de efeitos. Ela pensou que poderia ter uma experiência de quase morte com DMT e se questionou sobre sua capacidade de abrir mão da consciência corporal. Apesar das preocupações, Andrea gostou da dose baixa. Ela resumiu seus sentimentos com suas primeiras palavras: "Foi divertido." No dia seguinte, ela começou dizendo: "Acordei esta manhã com um medo momentâneo. Então pensei que, como as coisas tinham sido tão fáceis ontem, tudo ficaria bem esta manhã. Por algum motivo, coloquei o kit de emergência, Valium para pânico e comprimidos de nitroglicerina para pressão alta grave, no aparelho de pressão arterial. Eu não conseguia me lembrar de quando tinha feito isso antes de uma sessão de alta dose." Andrea tossiu antes que eu terminasse a injeção de DMT pela metade. Ela suspirou profundamente uma ou 2 vezes enquanto a descarga entrava. Então, ela berrou: "Não. Não. Não." No minuto seguinte, ela chorou: "Não. Não. Não." As pernas de Andrea chutaram e se agitaram. Seu marido pousou a mão em sua perna, acariciando-a e massageando-a suavemente. Coloquei minha mão em seu outro pé. Aos 2 minutos, ela estava suspirando, não gritava mais e parecia estar se acalmando um pouco. Eu disse: "Você está bem. Apenas respire." Ela respondeu suavemente: "Tudo bem." Notei lágrimas se formando sob suas vendas por volta dos 4 minutos. "Você pode chorar." Ela começou a soluçar, continuou por cerca de 5 minutos e então começou a relaxar um pouco. Se eu gritei? Algumas vezes. Eu pensei que sim. Foi difícil deixar ir. Há muitos sentimentos aí. Ela riu baixinho. Eu me voluntariei para isso, certo? Sim, tenho seu consentimento informado em casa. Eu nunca realmente deixei meu corpo. Lutei contra ele o tempo todo. Pensei que ia morrer. Eu não queria morrer. Eu estava com medo. Percebi que tinha um corpo. Por uma razão e que tinha trabalho a fazer neste corpo. Andrea agora transformava seu medo em um desafio, em vez de uma derrota. Quando eu estava descendo, não tinha certeza se queria fazer isso de novo, mas agora acho que quero. Não acho que será tão assustador da próxima vez. Era a morte. Eu me vi naquele vazio, o vazio. Era simplesmente escuro, demais.
Nunca vi nada parecido acontecer antes. Com LSD e cogumelos. Você pode construir coisas e ainda está no seu corpo e pode entrar. E sair dele. Com isso, você não tem escolha. Eu estava totalmente despreparada, assustada e assustada. Quando voltei à recepção para trabalhar no prontuário da Andrea, várias enfermeiras da enfermaria perguntaram se estava tudo bem. Elas ficaram alarmadas com os gritos vindos do quarto 531. Ela teve um começo difícil, mas agora está bem. Andrea parecia muito bem aos 30 minutos e preencheu sua escala de avaliação. Em 1 hora, ela estava tomando café da manhã. Como é incrível a velocidade com que o DMT nos joga no abismo e depois nos traz de volta. Quando conversamos por telefone um dia depois, ela disse: as coisas que quero fazer da minha vida antes de morrer estão mais claramente definidas agora. Ainda não estou pronta para ir. Tínhamos nos mudado para o Novo México para que eu pudesse cursar a faculdade, principalmente em terapia corporal. Fiquei desanimada e nunca segui em frente. Minha vida é finita, porém, e se eu tiver que ir para a faculdade, este é o momento de fazê-lo. André voltou para o projeto de tolerância no mês seguinte. Antes de começar, eu a conduzia em direção ao seu medo. Você tem medo de ficar inconsciente? Se sim, não tem problema desmaiar. Você pode simplesmente desmaiar. Vá em frente. Você pode perder a razão. Você vai recuperá-la. Vai ficar tudo bem. 4 doses de DMT vão te desgastar hoje. Espero que você desista sem muita dor e medo. Só estou preocupada com o meu destino. Será que vou ficar bem? Ela soltou um breve grito abafado quando a primeira dose de 0,3 mg/kg foi administrada. No entanto, prevendo isso, seu marido, Laura, e eu rapidamente reagimos. Colocando as mãos em seus braços e pernas. Ela se acalmou rapidamente e ao longo da manhã trabalhou no desenvolvimento do tema que havia surgido em sua primeira dose alta, o medo da morte relacionado ao medo de como viver sua vida plenamente. Como foi o caso de muitos de nossos voluntários do estudo de tolerância, Andrea irrompeu em uma resolução estática de sua ansiedade e confusão. Durante sua quarta sessão, 18 minutos após o início da sessão, ela disse: essa última foi um verdadeiro presente. Eu estava com tanta angústia e dor nas primeiras doses, especialmente na terceira, e pensei: meu Deus, vou fazer isso de novo nesta última dose. E pensei: sim, vou fazer de novo. Eu simplesmente nunca desisti. E então foi fácil. Houve literalmente uma enxurrada de seres dizendo: ok, lembra quando você era jovem e idealista e queria aprender a fazer terapia corporal? Não há motivo para que eu não possa fazer isso agora. Quando conversamos por telefone mais tarde naquela semana, ela disse: estou muito grata pela experiência. Eu realmente queria explodir tudo. 5. Isso mudou minha perspectiva. Me ajudou a reorientar meu interesse no trabalho de cura. Há tanta coisa que eu quero fazer. Não há a sensação de estar tudo bem. Não houve luz branca durante minha sessão. Ainda tenho muito o que trabalhar. Parte da minha alegria no final foi uma sensação de realização. Andrea poderia ter continuado lutando contra sentimentos dolorosos e assustadores, piorando uma situação ruim. Sabíamos que ela poderia ter dificuldade em se desapegar depois que nos contou que sua mãe comparava seus sintomas relacionados ao sono a ataques demoníacos. No entanto, com o apoio do marido e nosso, ela continuou apesar do medo e encontrou a tristeza e a confusão que estavam por trás dele. Enfrentando sua ansiedade e medos. Desistindo da resistência, ela emergiu com uma noção mais clara de quem era. O que desejava e planos para alcançar seus objetivos. Algumas das sessões de DMT mais imediatamente arrepiantes envolveram questões reais de vida ou morte relacionadas à pressão arterial que subia ou descia a níveis perigosos. A pressão arterial de Lucas caiu para níveis quase chocantes, enquanto a de Kevin subiu para níveis assustadoramente altos. Aos 56 anos, Lucas era um dos nossos voluntários mais velhos. Escritor e empreendedor, ele morava em uma vila remota no norte do Novo México, onde sua estufa continha todos os tipos de plantas exóticas que alteravam a mente. Ele era articulado, inteligente e destemido. O eletrocardiograma ECG, de triagem ambulatorial de Luca não estava 100% normal.
Sua frequência cardíaca estava bastante lenta, na casa dos 50%, e ele tinha o que é conhecido como arritmia sinusal. Isso significa que, ao inspirar e expirar, sua frequência cardíaca diminuía e acelerava mais do que a maioria das pessoas. Liguei para o cardiologista que interpretou seu ECG, e ele me disse que, se Lucas não apresentasse sinais ou sintomas de doença cardíaca, havia pouco com o que se preocupar. Era uma variante normal. A baixa dose de Lucas nos deu uma ideia de que ele poderia ter uma grande sessão no dia seguinte. Como Rex, que desmaiou ao entrar na colmeia futurista, veja o capítulo 14. Lucas também relatou uma sensação de balanço e leve tontura. Parece que a cama está balançando suavemente, como uma rede balançando para frente e para trás. Parte da sessão de alta dose não cega de Lucas no dia seguinte, na qual ele se aproximou de uma plataforma de pouso de uma estação espacial onde foi acompanhado por inúmeros automatos humanoides, é descrita no capítulo 12. Vamos agora rever os aspectos mais assustadores daquela manhã. Imediatamente após terminar a injeção, Lucas ficou pálido e suspirou inquieto. Ele dobrou as pernas na altura dos joelhos para cima e para baixo várias vezes. E então olhou para Cindy. Jesus Cristo! Eu não tinha ideia do que isso faria comigo. Ele vomitou uma vez. Olhei ao redor. Não havia uma bacia de vômito na qual ele pudesse vomitar. Cindy apontou para um vestido que estava amassado em uma pilha atrás de mim. Era tudo o que tínhamos, e eu ofereci a ele. Ele colocou vestido em suas mãos e olhou para ele sem compreender. Tente isso, ofereci. Ele vomitou uma vez no vestíbulo, mas não vomitou nada. Jesus Cristo! Enquanto vomitava no vestíbulo, ele começou a escorregar da cama de cabeça em direção aos pés de Cindy. Levantei-me, caminhei até o lado de Cindy na cama e ajudei a puxá-lo de volta para ela. Ele estava segurando o vestíbulo contra o rosto. Aos 5 minutos, sua pressão arterial caiu de 108,71 para 81,55. Seu pulso de 92 para 45. Ele estava pálido. Na verdade, estava ficando verde. Segurando a cabeça e tremendo, Lucas estava entrando em choque. 2 minutos depois, seu pulso estava em 47 e sua pressão arterial em 87,49. Tentamos ajustar a cama, levantar seus pés e abaixar sua cabeça, para aumentar o fluxo sanguíneo para seu cérebro. Na confusão, era impossível operar os controles. Devo chamar a equipe de emergência cardíaca. Preparar alguns medicamentos para aumentar a pressão arterial dele. O DMT causa aumentos tão expressivos na pressão arterial que fiquei preocupado que, se a circulação dele se recuperasse sozinha e lhe administrássemos uma grande dose de adrenalina para tratar o choque, poderíamos exagerar e causar um derrame devido à pressão arterial muito alta. Eu disse, você está indo bem. Respire fundo algumas vezes, concentre-se na sua respiração. Ele parecia perplexo e doente. Seus sinais vitais se recuperaram sozinhos nos 2 minutos seguintes. Aos 12 minutos, sua pressão arterial era de 102,78 e seu pulso, de 73. Aos 15 minutos, ele começou a descrever sua aproximação da estação espacial. Mais relevante para seu terror, ele descreveu o que viu ao abrir os olhos. Olhei para Cindy e ela estava com uma maquiagem de palhaço incrível. Não era engraçado. Era malévolo. Eu estava com medo de olhar para o rosto dela. Eu realmente não te conheço, Cindy, mas você parece muito legal. Foi a droga. Eu tive apenas um vislumbre de você, Rick, como um rosto de aço inoxidável, com indícios de protuberâncias. Cindy já era ruim o suficiente. Eu não consegui olhar para você diretamente. Isso teria arruinado sua conduta ao lado do paciente para sempre. Ele começou a relaxar e passou a descrever animadamente sua viagem espacial. Foi difícil para mim prestar atenção, pensando em quão perto do desastre todos nós estivemos. Sua caminhonete quebrou no caminho para casa. Sua esposa o pegou e passou o caminho de volta para casa descrevendo memórias horríveis de incesto na infância que estavam surgindo em sua terapia. 2 mensagens os aguardavam. Ao chegarem, um amigo havia atirado na própria cabeça em um suicídio. Outro amigo estava morrendo rapidamente de câncer.
Quando conversamos no dia seguinte, ele se perguntou: o que é real? O que não é? Parecia que uma pedra havia sido jogada no lago, não uma pedrinha. O rastro estava sendo sentido em todos os lugares. O homem que se matou fez mais ou menos na época em que tomei o DMT. Isso me faz acreditar em sincronicidade de algum tipo ou outro. Não tive outra escolha a não ser dizer a ele: tenho pensado que seria mais seguro adiar mais estudos. Embora eu ache você uma ótima pessoa para se ter na pesquisa, eu odiaria machucá-lo fisicamente. Lucas protestou fracamente, mas entendeu. Mesmo assim, os eventos do dia o haviam abalado seriamente. Ele me pediu para visitá-lo. Mais tarde naquela semana, fui até a casa dele e passei o dia com ele, a primeira e única visita domiciliar para os estudos de DMT. Conversamos sobre sua sessão, o que havia acontecido e como ele se sentia a respeito. No final da tarde, ele já havia se recuperado um pouco. Sentiu-se muito bem em poucos dias. E retomou sua rotina normal. Ele compareceu a quase todos os eventos sociais pós-estudo nos anos seguintes e passou a olhar para trás com apreciação para sua experiência com DMT. Kevin tinha 39 anos e era casado com Sarah, cuja história lemos no capítulo 14. Ele era um indivíduo bastante sério e, em sua carreira como matemático, encontrou uma certa previsibilidade que lhe convinha. Ele havia tomado psicodélicos quase 200 vezes e os considerava úteis para o crescimento emocional e espiritual. Kevin era um homem grande e corpulento, uma daquelas pessoas cujo corpo parece exercer uma certa função protetora, afastando-se do mundo exterior. Ele tinha um humor seco e um brilho nos olhos, mas parecia haver um certo medo que ele gastava muita energia mantendo sob controle. Uma das maneiras pelas quais ele gastava essa energia era sendo hiperlógico e extremamente falante. Kevin também mal conseguiu passar pelos portões de triagem cardíaca para nosso estudo. Sua pressão arterial estava logo abaixo do nosso ponto de corte, e seu ECG mostrou algumas anormalidades inespecíficas, o que significa que não indicavam nenhum tipo específico de doença cardíaca. Demonstrando tremenda determinação para entrar no estudo de tolerância, ele começou a se exercitar regularmente. Perdeu quase 7 quilos e parou de tomar café. Ele pagou por um exame com um cardiologista independente e um teste de esteira ergométrica, ambos os quais lhe deram um atestado de saúde. Sua sessão de baixa dose foi felizmente tranquila, mas eu me preocupei com sua atitude. 2 minutos após a dose baixa, ele disse: então, quando começa, ou é só isso? Sinto alguns efeitos físicos. Meu coração está acelerando e o manguito de pressão arterial está estranho. Ele parecia muito arrogante. Eu queria sacudi-lo, prepará-lo para uma grande viagem amanhã. Senti isso ainda mais quando ele disse que Sarah e ele iriam comer uma pizza grande de carne e queijo e tomar cerveja com alguns amigos naquela noite. Avisei: eu entraria nisso amanhã como se você fosse morrer. Esteja preparado para isso. Aborde com medo, mas com fé. É assim que eu me preparo para as sessões das pessoas quando entro na sala. Sugiro uma refeição mais leve também. Você realmente quer ser gentil consigo mesmo. Hoje à noite e amanhã. Na manhã seguinte, ele parecia nervoso deitado na cama. Sarah sentou-se perto dos pés da cama, pronta para oferecer ajuda. Ele disse: estou preocupado com a minha pressão arterial. Nós também, mas deve ficar tudo bem. Tivemos algumas pressões arteriais bem altas e elas se resolveram rapidamente. Sua respiração acelerou após a infusão, mas ele permaneceu imóvel. Seu valor máximo de pressão arterial, a sistólica, disparou para 208 na gravação de 2 minutos. Um alarme que eu não sabia que existia no aparelho de pressão arterial começou a tocar estridentemente. Laura não conseguiu localizar o interruptor, então desligou o aparelho inteiro. Passei a ela um bilhete: ligue novamente em 4 minutos. Vamos voltar às anotações que Kevin nos enviou alguns dias depois para seu relato do que aconteceu. Sinto um formigamento no corpo. Uma estranha sensação de elevação. Vejo cores vindo em minha direção na escuridão. Então vejo uma luz, uma matriz de células que parece pele sob um microscópio, com luz branca atrás delas. De repente,
No canto superior direito, vejo uma figura. Ela parece uma deusa da guerra africana. Ela é negra, carrega uma lança, um escudo e parece estar usando uma máscara. Eu a surpreendi. Ela assume uma postura defensiva e agressiva. Ela diz: "Você ousa vir aqui?" Eu respondo mentalmente: "Acho que sim." A cena diante de mim irrompe de uma forma que só consigo relacionar com o que parece na série de TV Jornada nas Estrelas, quando a nave espacial muda para uma aceleração mais rápida que a da luz. Sinto uma tremenda onda no peito. Meu coração está martelando. Sinto ondas percorrendo meu corpo. Penso: é isso. Rick e Laura me mataram. Então meu subconsciente ou alguém me disse: você está morrendo, não morra. Ao longe, ouço o que parece um alarme. Acho que algo deu muito errado. Penso em Sarah e meu filho pequeno. Eu luto. Eu não vou morrer. Sinto como se tivesse mergulhado de uma plataforma de 10 metros, atingido a água e estivesse no fundo da piscina. Nado em direção à superfície. Os efeitos estão passando. Estou hipersensível às pessoas na sala. Posso ouvir a respiração e os movimentos delas. Sinto a tensão delas. Minhas anotações indicam que, por volta dos 3 minutos, Kevin disse: ainda estou aqui. Ótimo. Sua leitura sistólica de 5 minutos estava apenas 2 pontos abaixo, 206, e o alarme disparou novamente. Sarah parecia preocupada. Laura se virou para mim, interrogativa. O que fazer? A situação começou a se aproximar do caos. Isso é um alarme. Está tudo bem, sua pressão arterial está caindo um pouco. Isso foi incrível. Minhas anotações ao lado da cama indicam que, quando Kevin começou a falar, ele esfregou a nuca. Sua pressão arterial continuou caindo lentamente. Ele disse: estou com uma pequena dor de cabeça na base do pescoço. Sua dor de cabeça provavelmente era resultado das artérias que levam ao seu cérebro se esticando, mas felizmente não se rompendo, sob o ataque de sua pressão alta. Kevin então acrescentou: seria interessante ver se a guerreira negra estaria lá novamente durante as próximas sessões. Talvez ela não fosse pega de surpresa na próxima vez. Eu pensei: próximas sessões? A pressão arterial de Kevin estava normal em 30 minutos. Ele estava cansado, mas se sentia bem. Eu sabia que havia escapado de uma colisão com algo muito perigoso. Falei com Kevin mais tarde naquele dia, no meu consultório. Ele parecia otimista e insistiu para continuar no pesquisa. Tive muitas experiências psicodélicas na minha vida, disse ele, mas nada se compara ou me prepara para o que aconteceu hoje. Sinto que voltei uma pessoa diferente. Percebi que existem muito mais reinos do que aquele em que existimos. Mesmo que tenha sido assustador, estou ansioso para participar mais. Quero me soltar na próxima vez e ver para onde vou. E o que vivencio. Quero saber mais sobre os espaços que visitei. Laura e eu conversamos sobre levá-lo para 4 doses de 0,3 mg/kg para o estudo de tolerância. Embora fosse um pouco menos do que a dose alta de 0,4 mg/kg, continuávamos nos perguntando: e se ele sofrer um derrame? A resposta foi: claro, não podemos correr esse risco. Kevin ficou decepcionado, mas tentamos aproveitar ao máximo o que ele havia passado. Eu disse: você tem muito o que refletir. Você recebeu uma dose alta de DMT, algo que poucas pessoas recebem. Eu provavelmente não deveria ter quebrado as regras em primeiro lugar com seu eletrocardiograma normal. No caminho para casa, atravessando as montanhas, no final daquele dia, me perguntei: como seriam as placas de sinalização que vi na rodovia se Kevin estivesse morto? Exausto, jantei com indiferença e fui direto para a cama. A triagem e a preparação eficazes foram essenciais para manter os efeitos adversos graves tão raros quanto antes. Embora a taxa de efeitos negativos possa ter sido ainda menor com uma triagem melhor, é difícil ver como poderíamos ter aprimorado nossos métodos. Olhando para trás agora, uma coisa que eu deveria ter feito era confiar mais profundamente na minha intuição sobre a adequação psicológica ou a saúde cardiovascular de certos voluntários. Talvez nossas doses de DMT estivessem muito altas.
Isso foi um fio da navalha. Uma dose muito pequena teria ficado aquém do limiar psicodélico, mas uma dose muito alta, como vimos no caso de Philip, conforme descrito no prólogo, era perigosa. Em retrospecto, 0,3 mg/kg pode ter sido melhor como nossa dose máxima. Ninguém considerou isso subpsicodélico. Escolhemos 0,4 mg/kg com base no julgamento clínico e em nossos objetivos de pesquisa. No entanto, essa alta dose de DMT pode ter comprometido a segurança e o bem-estar da minoria de voluntários que se perderam, lutaram para encontrá-lo e ficaram traumatizados em sua jornada. No fim das contas, o fato é que a molécula espiritual nem sempre nos leva ao amor e à luz. Ela também pode abrir nossos olhos para realidades aterrorizantes e nos marcar com essas experiências por tanto tempo quanto qualquer outra beatífica. O DMT é uma droga potencialmente perigosa. Por essa razão, devemos pensar bastante antes de usá-lo em nós mesmos e uns nos outros. Parte V. Fazendo uma pausa. Se sim, e daí? Nossos voluntários, sem dúvida, tiveram algumas das experiências mais intensas, incomuns e inesperadas de suas vidas durante a pesquisa com DMT. A molécula espiritual arrastou, empurrou, puxou e impulsionou os sujeitos da pesquisa para dentro de si mesmos, para fora de seus corpos e através de vários planos de realidade. Lemos sobre todos os tipos de sessões, muitas das quais pareciam ajudar as pessoas a entender melhor sua relação consigo mesmas e com o mundo exterior. Também lemos sobre o impacto que algumas experiências tiveram em nossos recrutas. Valeu a pena. Aqueles que participaram de nossa pesquisa se saíram melhor com o envolvimento. Eles passaram por alguma mudança positiva em suas vidas. Algo realmente bom ficou gravado em suas costelas. Em outras palavras. Se sim, e daí? A resposta a essas perguntas, eu lhe direi agora, é depende. Depende do que chamamos de benefício. Mudanças sutis de atitude. Perspectiva e criatividade são razões adequadas para assumir os riscos sobre os quais lemos. Ou precisamos de bases mais visíveis para acreditar que algo realmente benéfico aconteceu? Como seria essa prova? Se não houve muito resultado, por que não? A culpa estava na droga, no cenário ou no ambiente? Antes de iniciar o estudo, eu esperava que as pessoas tivessem profundos encontros psicodélicos. No entanto, todos sabemos o quão fugazes a maioria dessas insights, entendimentos e realizações podem ser. Minha esperança era que, com um ambiente clínico mais seguro, consistente e confiável, nossos voluntários pudessem se aprofundar ainda mais na experiência psicodélica do que nunca. Talvez, nessas circunstâncias, houvesse efeitos mais duradouros. O que seria um testemunho de um compromisso maior em colocar em prática as ideias, percepções e sentimentos aos quais a molécula espiritual proporcionou acesso. Uma mudança de carreira. Entrar em psicoterapia. Começar uma prática regular de meditação, dentro ou fora de uma disciplina espiritual organizada. Esforços conjuntos para modificar o estilo de vida, como aumentar a prática de exercícios, melhorar a dieta ou interromper o uso de drogas ou álcool potencialmente prejudiciais. Doar tempo ou dinheiro para organizações beneficentes ou comunitárias. Em outras palavras, um comportamento mais esclarecido resultou de suas experiências esclarecidas. Quando os voluntários chegavam para a última sessão de qualquer experimento específico, eu perguntava como se sentiam em relação à participação. O que vocês obtiveram com o seu envolvimento no estudo? Era como eu iniciava essas conversas. Esta era uma avaliação de relativamente curto prazo de qualquer benefício, já que os experimentos geralmente duravam de 3 a 6 meses. Nesse contexto, a maioria achava que havia evoluído de alguma forma, especialmente em resposta aos seus encontros de alta dose com a molécula espiritual. Essas eram impressões informais e casuais obtidas na sala 531, onde gerenciar as sessões e coletar dados competiam pela nossa atenção. Também coletamos alguns dados de acompanhamento de longo prazo do primeiro grupo de voluntários. Laura contatou o máximo possível dos sujeitos da pesquisa dose-resposta original e organizou entrevistas mais formais, pessoais ou por telefone, com eles. Quando deixei o Novo México, havíamos concluído apenas 11 entrevistas formais de acompanhamento. O acompanhamento a longo prazo dos quase 50 voluntários adicionais é obviamente de grande importância. E espero ter a oportunidade de concluí-lo no futuro. Lemos sobre a experiência mística de Cian durante o estudo de tolerância.
Em um dia durante o estudo com ciproheptadina, quando ele recebeu o placebo, tivemos tempo para conversar sobre outras coisas além de sua resposta imediata ao DMT. Ele pensou por um minuto depois que perguntei sobre os efeitos gerais de sua participação na pesquisa e então disse: parece que você cria seu próprio mundo de certa forma. É incrível o que a mente pode fazer. Você está se referindo à sua grande experiência durante o projeto de tolerância. Sim, disse ele. Eu chamo isso de experiência mística. Levei minha mãe à igreja outro dia. Era uma cerimônia relacionada à Páscoa, Paulo a caminho de Damasco. Ele ficou cego por 3 dias depois de encontrar Cristo. Acho que foi isso que aconteceu comigo. Mas não sei como isso realmente afetou minha vida. Acho que parte disso foi pedir permissão em cada uma das 3 vezes. Talvez muito disso tenha contribuído para minha mudança de vida. Posso fazer mais com a minha vida agora. Dou a mim mesmo permissão para me envolver em novas experiências e então o faço. Mickey era um estudante de pós-graduação de 30 anos cujas sessões eram agradáveis, mas sempre um pouco ansiogênicas. Ele não tinha certeza se lembrava de toda a sua primeira sessão de 0,4 mg/kg e não gostava de perder o rumo. Ele recebeu o placebo no último dia do estudo de dose e resposta. E perguntei o que ele havia aproveitado durante o tempo que passou conosco. Ele respondeu: às vezes penso nisso. Quando leio agora, estou cada vez mais interessado em áreas periféricas da minha área. Quando tomei LSD. Quando era mais jovem, isso abriu minha mente para outras possibilidades das quais eu não tinha conhecimento. O DMT também pode ter tido um pouco desse efeito. Antes do estudo, eu estava me esforçando. Agora estou olhando para outras coisas. Não consigo pensar em mais nada que me tivesse empurrado nessa direção. No entanto, ele estava menos entusiasmado 2 anos depois. Foi uma experiência de ser cutucado, espetado e ter meu cérebro atacado com produtos químicos, não uma experiência transformadora. Pensamentos sobre a alta dose podiam passar pela minha cabeça a cada 1 ou 2 meses. Mas não mudei como resultado. Só me lembrou de usar drogas aos meus 20 e poucos anos, quando eu era mais despreocupado e tinha muito tempo livre. Lemos sobre as experiências de quase morte de Willow no capítulo 15. Depois de uma baixa dose de DMT um dia, ela refletiu sobre sua vida desde que se envolveu no estudo. O DMT está me ensinando sobre transição, mudança e morte. Quando o pai do meu marido morreu recentemente, ficou claro para mim que muita coisa aconteceu com minhas visões sobre a morte. Eu sabia que ele havia transitado em vez de ter desaparecido. O DMT é sobre morte e morrer. Eu tive uma experiência de quase morte com ele. Não é uma morte vazia, é plena. Eu gostei mesmo. Não tenho mais medo da morte. Não. Que eu preciso esperar a morte para não ter medo e saber como é morrer. Pelo contrário, estou mais receptiva e serena em relação à vida. Tyrone foi o voluntário dose e resposta que se viu no apartamento orgânico do futuro. Durante um dia de placebo, tivemos a oportunidade de relembrar sua participação. Talvez eu fique bêbado menos, admitiu. Ainda tomo 1 ou 2 cervejas à noite para ficar um pouco chapado, mas beber 5 de uma vez, no sábado ou sexta à noite, estou fazendo isso menos. As coisas estão mais ou menos como de costume. Minha namorada quer se casar. Eu nunca fui casado. É uma grande decisão. Estou pensando mais em me estabelecer permanentemente. Talvez seja uma função do estudo, talvez seja uma função de onde estou agora com a minha vida. Pode ter ajudado um pouco, mas não muito. No acompanhamento, 2 anos depois, ele comentou: houve alguns pensamentos inspiradores na época, mas não necessariamente os coloquei em prática. Mas foi prazeroso pensar neles. No entanto, não tenho pensado muito sobre isso desde os primeiros 3 ou 4 meses. Acho que, no geral, estou ficando mais saudável, mas não vejo isso relacionado ao DMT. Passei por uma grande mudança e mudança de carreira depois do estudo, embora isso estivesse em andamento o tempo todo. Não houve realmente nenhuma mudança que eu possa atribuir às próprias experiências com DMT. Stan, sobre cuja experiência terapêutica lemos no capítulo 11, descreveu
Alguns possíveis efeitos de sua exposição ao DMT em sua subsequente sensibilidade a cogumelos psicodélicos. Tivemos essa conversa perto do final de seu estudo duplo cego de baixa dose no estudo dose-resposta. Stan disse: tomei cogumelos 2 vezes desde que entrei no estudo e nunca estive tão chapado com psicodélicos antes. Tive a experiência de entrar e nunca mais sair da luz branca. Antes, nunca senti que a escolha era minha entre ficar ou voltar. Vi como a luz branca é tudo o que existe, que este mundo é apenas sombras e jogos de luz. E quanto a alguma mudança emocional positiva, os canais psíquicos podem ter sido abertos, respondeu ele, mas as viagens foram, em sua maioria, sem conteúdo ou insights. Talvez eu esteja um pouco mais empático, em sintonia, receptivo. Se for esse o caso, é muito sutil. E não é por causa do DMT. Talvez, se eu observasse os últimos meses, tivesse havido algumas mudanças, mas as experiências com DMT em si não as causaram diretamente. Entramos em contato com Stan depois que ele terminou o estudo de tolerância. Ele permaneceu bastante reticente sobre o impacto de suas sessões de DMT. Talvez meu autoconceito tenha sido afetado. Fazer uma viagem como essa pode fazer com que você se sinta um pouco melhor consigo mesmo. No entanto, pode ser uma via de mão dupla. Não houve nenhum insight, no entanto, nem espiritual nem psicológico. No entanto, teve um efeito purificador e lançou as bases para algumas outras coisas. Descrevi algumas das experiências de Aaron no capítulo 12, Mundos Invisíveis, e no capítulo 13, Contato através do véu. 1. Ele recebeu placebo um dia durante o estudo com Pindolou e teve a oportunidade de refletir sobre os efeitos do DMT em sua vida. Os efeitos a longo prazo são muito interessantes. Ele me deixa em um estado diferente. Não é alterado, por si só, mas mais aberto à sincronicidade. A magia é a oportunidades inesperadas. No acompanhamento de longo prazo, Aaron disse, o DMT libertou algumas coisas. Pois foi tão devastador. Agora percebo que tenho mais controle sobre a minha realidade ao me desapegar. É um paradoxo. Descobri que a experiência com DMT intensificou as habilidades verbais, visuais e musicais. No geral, o DMT me mostrou outro nível ou processo que eu precisava ver. Nada do que eu pensava ou sentia fazia diferença em termos de controle das sessões. Aprendi os aspectos benéficos de perder o controle. Sarah, que fez contato tão complexo com seres imateriais no estudo de tolerância, também participou do estudo do Pindolol. Na última dessas 4 sessões, tivemos a chance de relembrar seu envolvimento na pesquisa. As coisas se ampliaram. Tenho consciência de mundos do outro lado desta realidade. Tenho a sensação de me lembrar dessas entidades. Minha experiência com elas foi tão real que não desaparece com o tempo como acontece com outras coisas. Elas querem que a gente volte, nos ensine e brinque conosco. Eu quero voltar e aprender. Gostaria que você não controlasse quem recebe DMT. Antes de Rex passar pela sua sessão avassaladora de 0,2 mais Pindolol descrita no capítulo 14, Contato através do véu 2, ele recebeu uma dose menor de DMT com Pindolol. Ao final da sessão, perguntei-lhe como ele estava se sentindo em relação à sua participação. Tive mais impulsos criativos, respondeu ele, e tenho escrito mais. Por mais caóticas que sejam, as sessões de DMT me ajudaram a ficar mais centrado. Ter passado por isso me dá uma sensação maior de força em mim mesmo. Escrevi alguns poemas sobre o outro. Muitos foram escritos antes, mas alguns depois de começar o estudo. O DMT me fez encarar aspectos do meu inconsciente que eu não sabia que existiam, como meu medo de morrer. Lemos sobre o encontro aterrorizante de Ken com crocodilos sexualmente violentos. Alguns meses depois, liguei para ele para saber como estavam as coisas. Ele pareceu surpreendentemente filosófico. Isso realmente mudou meus sentimentos sobre a morte. Não tenho nem de longe tanto medo de morrer quanto antes. Também mudou muito minha visão da vida, sobre como as coisas basicamente não são o que parecem. Há uma certa quebra de expectativas.
Também tenho menos medo da minha própria insanidade. Existe essa culpa judaica de me encaixar. Isso é normal, mas me sinto menos inclinado a ser assim agora. Não estou tão interessado em pessoas ou situações de lubrificação social que não têm muito significado para mim. Amizades que não são tão importantes estão desaparecendo. Não conhecíamos Frederic antes. Suas experiências com DMT não foram especialmente dignas de nota, além da dose média de 0,4 mg/kg. Certa manhã, no entanto, após receber uma dose baixa da molécula de álcool, L. disse o seguinte sobre como os efeitos do DMT se espalhavam ao longo do tempo: estou mais relaxado agora, em geral, depois daquela dose de 0,4. Parece ter eliminado alguns bloqueios energéticos. O impulso de 2 anos de esforço extra no meu trabalho é difícil de se livrar. Quando eu estava reduzindo a dose grande, vi como a energia estava bloqueada por medos apego às coisas. Nada específico, mas mais alerta e consciência do meu estado. Não estou com tanta pressa para fazer as coisas agora. Estou mais relaxado. Em geral, estou menos focado em objetivos. Se as coisas não forem feitas agora, serão mais cedo ou mais tarde. Gabi, o médico cujas experiências de contato com a creche e com o ser humano lemos anteriormente, descreveu algumas repercussões positivas de seus encontros com a molécula espiritual. Essa conversa ocorreu durante a manhã em que ele recebeu 4 injeções de solução salina no estudo de tolerância. Ele disse: tenho sentido uma paz por ter participado do estudo. É um reino totalmente diferente de outros psicodélicos de alta dosagem. Consigo acessar coisas profundas na psique. Está bem ali, é como uma tela de cinema. Está na sua cara. Com o LSD, não é tanto um filme quanto com o DMT. Por 2 ou 3 semanas após o estudo de tolerância, eu estava muito mais presente para as pessoas com quem trabalho. Eu estava super presente. A overdose de 0,6 mg/kg de DMT de Philippe ocorreu nos estágios iniciais do estudo, quando estávamos testando para encontrar as dosagens certas para sessões de DMT alta e baixa. Ao longo dos meses seguintes, ele desenvolveu leves sintomas de pânico sempre que se encontrava em circunstâncias desconhecidas ou incertas. Era como se ele tivesse se tornado excessivamente sensível a qualquer indício de perda de controle. Mesmo assim, ele superou esses sintomas e negociou com sucesso seu caminho através do projeto Dose e Resposta. Em sua entrevista de acompanhamento com Laura, ele declarou: agora tenho um senso muito mais tangível de consciência cósmica e divina, com um senso alterado de identidade nos relacionamentos. Um senso mais real de conexão com tudo ao meu redor. Estou mais integrado. Minha própria divindade é menos uma abstração. Pensar e sentir se sobrepõe mais agora. Embora também acreditasse que isso havia mudado sua capacidade de se envolver em psicoterapia com seus clientes, ele não acreditava que isso fosse aparente. Philippe havia reduzido o uso de psicodélicos desde sua participação no trabalho com DMT. Agora, ele os tomava cada 2 ou 3 meses, em vez de várias vezes por mês, e os usava com mais cuidado, em um contexto de grupo de apoio. Ele não tinha certeza de quanto disso era resultado de outras mudanças em sua vida, mudança e divórcio, e quanto era de suas experiências com DMT. Dom era um garçom e escritor de 36 anos. Suas sessões transpessoais de DMT em altas doses desestabilizaram tanto sua visão de mundo que ele parou de escrever pela primeira vez em anos. Ao contrário de Helena, quando Dom conheceu pessoalmente a natureza vasta e impenetrável da fonte de toda a existência, ele se desesperou. Helena estava imersa no misticismo oriental, enquanto Dom foi criado e continuou acreditando na fé católica. Helena viu o amor por trás do vazio impessoal. Dom, por outro lado, sentiu-se chocado, atordoado e traído pela ausência de um Deus ou Salvador pessoal por trás de tudo. O DMT havia destruído seus fundamentos espirituais e filosóficos, e ele se viu sem encontrar algo para substituí-los. Quando liguei para solicitar sua participação em estudos adicionais, ele recusou, mas me atualizou. Ele estava se sentindo muito bem. Ele me disse: estou melhor do que antes do estudo. Tenho mais entusiasmo pela vida, pois foi uma experiência de morte para mim. Voltei a escrever e encontrei um patrocinador para me apoiar em meio período.
Há um pouco das minhas sessões de DMT nos meus escritos, mas não muito. Lemos um breve trecho de uma das sessões de eletroencefalograma com DMT de alta dose de Rai. No capítulo 15, Morte e Morrer. Quando conversamos com ele há alguns anos. Depois, ele disse o seguinte sobre os efeitos a longo prazo de suas sessões de alta dose. Adotei algumas palavras novas no meu vocabulário mental para descrever a experiência psicodélica. Vejo as pessoas mais como organismos. Acho que as experiências com DMT validaram certas ideias espirituais, particularmente a crença no valor do subjetivo, além ou em adição à validade ao valor do científico. Ele também nos enviou uma fotografia de seu filho pequeno, cujo nome do meio era Strassman. Lucas, cuja experiência de quase morte na vida real quase terminou em colapso circulatório. Mesmo assim, sentiu que tirou algo positivo da sessão. Não vejo o mundo da mesma forma desde o DMT, disse ele. Estou mais aberto e tranquilo. A experiência reconfirmou o meu caminho e é aquilo em que estou envolvido. Quanto às minhas crenças e perspectivas espirituais, tudo foi reforçado. Helena, sobre cuja experiência mística lemos no capítulo 16, enviou-me uma carta 1 ano após concluir o estudo dose e resposta. A maioria das minhas experiências desaparece com o tempo. Não foi o caso com o DMT. As imagens e provações das minhas sessões tornaram-se mais claras e refinadas. Lembro-me de ser capaz de encarar o fogo eterno da criação e não ser queimada, de suportar o peso do universo inteiro e não ser esmagada. Isso traz alguma perspectiva à minha vida mundana e consigo relaxar e aceitá-la com mais facilidade. Exteriormente, não há muita diferença. Interiormente, descanso no conforto de saber que minha alma é eterna e minha consciência, infinita. Vamos resumir este pequeno número de conversas e entrevistas de acompanhamento. Os voluntários relataram um senso de identidade mais forte, menos medo da morte e maior apreciação pela vida. Alguns descobriram que conseguiam relaxar melhor e se esforçavam um pouco menos. Vários voluntários beberam menos álcool ou notaram que eram mais sensíveis a drogas psicodélicas. Outros acreditavam com maior certeza que existem diferentes níveis de realidade. Também ouvimos falar de uma validação e confirmação intensas de crenças previamente sustentadas. Nesses casos, as visões e perspectivas se tornaram mais amplas e profundas, mas não essencialmente diferentes. Felizmente, também não houve efeitos negativos a longo prazo em Philip, Lucas e Ken. Embora não tenhamos entrevistado Kevin formalmente após seu episódio de pressão alta, nos encontramos socialmente algumas vezes depois, e ele pareceu não ter sofrido efeitos colaterais. Os poucos exemplos de mudanças visíveis na vida externa dos voluntários estavam todos em andamento, de uma forma ou de outra, antes de conhecerem a molécula espiritual. Vários divórcios ocorreram em nossos participantes, mas nenhum foi diretamente causado pelos efeitos das sessões de DMT. Talvez o encontro de Marcia com altas doses de DMT e figuras de carrossel de porcelana branca, descrito no capítulo 11, a tenha convencido de que ela pertencia à sua cultura na costa leste. Ela se divorciou do marido e deixou o Novo México. No entanto, ela já havia se casado e se divorciado 2 vezes e sabia claramente o quão difícil era seu casamento atual. Ninguém abandonou uma carreira estabelecida por uma vocação mais sincera. Peter, um dos nossos recrutas, teve imagens, enquanto tomava DMT, de uma comunidade no Arizona, para a qual estava considerando se mudar. Ele fez a mudança após concluir o estudo dose e resposta. No entanto, ele estava aposentado e rico. Então a mudança foi fácil e natural para ele. Cian também tomou boas decisões sobre sua carreira, reduzindo suas horárias exaustivas como advogado para poder cuidar do seu jardim e plantar mais árvores em sua remota propriedade rural. Além disso, ele suportou a partida de sua então namorada com elegância e iniciou um novo relacionamento mais satisfatório durante sua participação no DMT. No caso de Cian, muitos desses eventos também estavam em andamento quando ele começou a trabalhar conosco. André, cujos gritos de não, 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 ecoavam pelo centro de pesquisa, parecia uma das pessoas com maior probabilidade de realizar grandes mudanças em sua vida.
Suas sessões de DMT em altas doses lhe mostraram a preciosidade e os limites do corpo e ajudaram a se lembrar de um idealismo juvenil em relação à sua carreira. No entanto, quando deixei o Novo México, 2 anos depois, ela não havia ido além de obter alguns catálogos de escolas locais de terapia natural. Mesmo no caso de Helena, eu não estava convencido de que ela realmente tivesse se beneficiado de suas experiências de forma prática. Continuamos amigas e eu continuei envolvida na vida dele e de Carlo, e não parecia haver evidências de mudanças básicas em seu padrão diário de interações e reações ao seu mundo. O caso dela foi um dos primeiros a me causar alguma relutância em aceitar, pelo valor aparente, o poder transformador até mesmo das experiências mais profundas e incrivelmente espirituais. Foi especialmente decepcionante que ninguém tenha iniciado psicoterapia ou uma disciplina espiritual para aprofundar os insights que sentiam com o DMT. As poucas pessoas para as quais a terapia era um problema retornaram à terapia ou reiniciaram o uso de antidepressivos devido a recaídas de depressão em algum momento após suas sessões de DMT em altas doses. Ou seja, elas buscaram ajuda para possíveis efeitos adversos, em vez de capitalizar os avanços psicológicos ou espirituais de suas sessões. Porque não houve um benefício mais óbvio para nossos voluntários. Durante as sessões, não nos concentrávamos em ajudar pessoas com problemas. Não se tratava de estudos de tratamento. Os voluntários eram relativamente bem ajustados. Também não pretendíamos tratar nossos sujeitos de pesquisa. Planejamos, e na maioria das vezes o fizemos, sentar e apoiá-los, em vez de orientá-los ou guiá-los em qualquer direção específica. Quando aplicamos princípios ou técnicas psicoterapêuticas, foi por necessidade clínica ou prudência. Evitamos escrupulosamente trabalhar em nível psicológico com a grande maioria de nossos voluntários. De fato, uma das minhas perguntas mais urgentes era: se um ambiente neutro levaria respostas positivas naqueles que tinham experiências intensas com DMT? Outra resposta só se tornou mais clara à medida que o estudo avançava. Esta era a profunda e inegável compreensão de que o DMT não era inerentemente terapêutico. Em vez disso, tivemos que encarar novamente a importância crucial do cenário e do contexto. O que os voluntários trouxeram para suas sessões e o contexto mais amplo de suas vidas foram tão importantes, se não mais, do que a própria droga, para determinar como eles lidaram com suas experiências. Sem uma estrutura adequada, espiritual, psicoterapêutica ou outra, para processar suas jornadas com DMT, suas sessões se tornaram apenas mais uma série de encontros psicodélicos intensos. Com o passar dos anos, comecei a sentir uma ansiedade peculiar ao ouvir os relatos dos voluntários sobre suas primeiras sessões de DMT com altas doses. Era como se eu não quisesse ouvi-los. Essas sessões psicoterapêuticas, de quase morte e místicas, me lembravam repetidamente de sua ineficácia em efetuar qualquer mudança real. Eu queria dizer, isso é muito interessante, mas e agora? Com que propósito? Por extensão, a falta de impacto duradouro dessas sessões começou a corroer os fundamentos básicos da minha motivação para realizar esse tipo de pesquisa. Além disso, os relatos de contato com mundos invisíveis e seus habitantes, embora absolutamente surpreendentes, me deixaram agarrado a qualquer migalha conceitual quanto à sua realidade e significado. Minha atitude em relação às sessões de altas doses começou a mudar da esperança por avanços para o alívio ao ver os voluntários saindo ilesos e intactos. A necessidade de mudar o foco da pesquisa psicodélica em Albuquerque era clara. Os riscos eram reais e os benefícios a longo prazo, vagos. Comecei a procurar uma maneira de melhorar a relação benefício-risco. Isso exigiu um esforço mais concentrado para desenvolver um estudo terapêutico, que envolvesse o trabalho com pacientes em vez de voluntários comuns. Também exigiu o uso de uma droga de ação mais prolongada que permitisse tempo para realizar o trabalho psicológico durante a intoxicação aguda. Nos próximos 2 capítulos, descreverei como a interrupção do meu trabalho começou com a pesquisa envolvendo a droga de ação mais prolongada psilocibina e com os planos para tratar pacientes. Eventos internos e externos ao ambiente de pesquisa se combinaram para exercer uma tremenda pressão pessoal e profissional. Em certo momento, senti que tinha menos a perder e mais a ganhar ao descontinuar a pesquisa com psicodélicos. Redução. Uma ampla gama de dificuldades começou a afetar nossos estudos com drogas psicodélicas. Seu efeito cumulativo me levou a deixar o Novo México e interromper a pesquisa.
Começarei a descrever esses eventos neste capítulo. Algumas dificuldades foram incorporadas ao estudo desde o seu início. E era apenas uma questão de tempo até que começassem a causar problemas. O modelo biomédico era a mais óbvia dessas preocupações. Outras resultaram de uma série de eventos infelizes. Foi o caso do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade não nos permitir levar o projeto da psilocibina para fora do hospital e levá-lo para um ambiente mais agradável. Muitos dos obstáculos eram aqueles que eu via vagamente, mas escolhi minimizar, esperando que se resolvessem sozinhos. Não deveria ter sido surpresa que uma massa crítica de colaboradores na Universidade do Novo México não se materializasse como prometido. Eu suspeitava, mas precisava ver por mim mesmo, que haveria poucos efeitos benéficos sustentados em nossos voluntários a partir de sessões isoladas de DMT em altas doses. Mantive na equipe de pesquisa um estudante de pós-graduação especialmente problemático. Optei por desconsiderar os relatos que ouvi sobre contato com seres sob efeito de DMT e não estava preparado para lidar com a frequência deles em nosso trabalho. Eu deveria ter previsto qual seria a reação da minha comunidade budista ao vincular publicamente os psicodélicos à prática budista. Certos desenvolvimentos foram realmente inesperados, mas, em retrospectiva, parecem relacionados ao esforço de realizar a pesquisa e seus efeitos sobre as pessoas ao meu redor. O súbito desenvolvimento de câncer da minha ex-esposa se enquadra nessa categoria. As repercussões do trabalho com moléculas espirituais são tão complexas, tão amplas e abrangentes que ninguém que não estivesse presente desde o início poderia realmente entender como era essa pesquisa. No entanto, o objetivo deste livro é contar a história completa. Parte de toda a história ao seu fim. Para aqueles que agora trabalham, ou desejam trabalhar, com drogas psicodélicas, é importante transmitir esses detalhes, com um espírito de consentimento informado. É melhor você saber no que está se metendo. Havia vários tópicos que permeavam esses projetos, e no início, todos se alinhavam perfeitamente. Eu queria administrar muito DMT, ver o que várias doses faziam e, então, administrar mais. Os dois primeiros projetos, os estudos de dose-resposta e de tolerância, pareciam o aperitivo e o prato principal. Doses únicas e altas da molécula de álcool eram incrivelmente psicodélicas, e a dosagem repetida tornou possível assimilar e trabalhar de forma mais eficaz com o acesso que ela proporcionava a estados alterados profundos. No entanto, o modelo que me permitiu começar também restringiu negativamente os projetos de pesquisa subsequentes com DMT. A tarefa explícita do modelo biomédico é dissecar, aprofundar explicar descrevendo o fenômeno biológico em análise. Como esse modelo prevalece na pesquisa psiquiátrica, eu aprendi a fundo e apresentei os estudos sobre DMT nesses termos. Nos estudos de dose-resposta e tolerância, as medições biológicas foram menos pessoalmente convincentes do que os efeitos psicológicos do DMT. Coletamos sangue e medimos os sinais vitais e a temperatura, e com esses dados podemos demonstrar matematicamente que algo realmente estava acontecendo. Os dados da escala de avaliação também se encaixavam perfeitamente entre as realidades clínica e objetiva, ou seja, o questionário forneceu validação objetiva dos efeitos subjetivos. No entanto, os dados mais fascinantes e gratificantes foram obtidos ouvindo e observando nossos voluntários na sala 531. Contudo, assim que iniciássemos a pesquisa necessária sobre o mecanismo de ação, o modelo biomédico impuria maiores restrições aos tipos de estudos que poderíamos realizar. No capítulo 8, Obtendo DMT, descrevi esses estudos de acompanhamento com DMT, que examinaram os efeitos do pindolol, da ciproheptadina e da naltrexona. Combinamos esses medicamentos bloqueadores de receptores com DMT e comparamos as respostas a essa combinação com as do DMT isoladamente. Assim, pudemos inferir o papel do receptor relevante na mediação de efeitos específicos da molécula do espírito. Esses tipos de estudos não colocavam mais os efeitos subjetivos do DMT em primeiro plano em nossa investigação. Os mecanismos agora eram mais importantes do que a experiência. O cenário explícito havia mudado de forma titânica. Esses protocolos agora abordavam nossos sujeitos menos como indivíduos passando por uma experiência psicodélica e mais como sistemas biológicos com os quais poderíamos definir os mecanismos da droga com mais precisão.
Não foi fácil me entusiasmar com esses estudos como os anteriores. Na verdade, os voluntários fizeram tanto para me encorajar a realizá-los quanto eu para solicitar sua participação. Somando-se a esse desconforto, estava minha sensação de ter aprendido algo profundo e básico sobre o funcionamento da molécula do espírito. No último capítulo, descrevi essa conclusão, isto é, que era difícil vislumbrar benefícios duradouros ou substanciais de sessões de DMT em altas doses em nosso ambiente. Combinado com a incidência gradualmente crescente de efeitos adversos, vi a relação risco-benefício se tornar menos favorável. Eu precisava mudar o modelo para um em que as pessoas pudessem se beneficiar da participação nos estudos. As duas estruturas que poderiam conter projetos em que as pessoas melhorassem eram a psicoterapêutica e a espiritual. Um projeto baseado na espiritualidade era improvável em um ambiente de pesquisa clínica. Então, comecei a trabalhar em um projeto psicoterapêutico, um estudo de psicoterapia assistida por psilocibina com doentes terminais. Foi nesse ponto que senti mais intensamente a falta de uma comunidade maior de pesquisa psicodélica na universidade. Embora o Centro de Pesquisa e o Departamento de Psiquiatria apoiassem meus estudos de forma consistente e inquestionável, não havia colegas psiquiátricos locais familiarizados com a pesquisa de drogas psicodélicas. Grande parte do motivo pelo qual comecei nosso trabalho com um modelo estritamente biomédico está relacionado às promessas de outros cientistas pesquisadores em psicodélicos, especialmente aqueles com orientação psicoterapêutica, de unir forças comigo assim que a pesquisa no Novo México começasse. Eu estava disposto a assumir os riscos inerentes ao modelo biomédico, na expectativa de que colegas me ajudassem a migrar para atividades mais baseadas em tratamento. Há uma rede ampla e abrangente de cientistas e clínicos interessados em drogas psicodélicas nos Estados Unidos, muitos dos quais têm estreitas ligações com os setores acadêmico e privado. Conheci quase todos eles em várias reuniões antes do início da pesquisa com DMT. Essa rede de pesquisa em psicodélicos parecia mais altruísta e cooperativa do que a comunidade de pesquisa biomédica em geral. Talvez os cientistas que acreditassem no poder dos psicodélicos pudessem unir forças, em vez de competir. Nessas reuniões, houve uma reclamação unânime de que o governo não nos deixe estudar essas drogas. Se ao menos alguém pudesse começar em algum lugar, esse lugar se tornaria o centro de um renascimento da pesquisa psicodélica. À medida que se tornou evidente que eu receberia permissão para administrar DMT e obteria algum financiamento para o estudo, parecia que a Universidade do Novo México se tornaria exatamente esse centro de pesquisa psicodélica. Eu estava disposto a aceitar as desvantagens de curto prazo associadas ao modelo baseado em biologia animal como preço para iniciar os estudos. No entanto, eu esperava que, após estabelecer o uso seguro de psicodélicos sob supervisão médica, mais estudos terapêuticos começassem com a assistência dos meus colegas. Seria uma transição suave do nosso trabalho de dose-resposta e tolerância para projetos de terapia psicodélica. Para completar essa ambiciosa estrutura de pesquisa clínica, foi desenvolvido um novo fármaco psicodélico com propriedades únicas. Com toda a gama de recursos clínicos disponíveis, seria fácil avaliar os efeitos de novos medicamentos em voluntários normais e em populações específicas de pacientes. Parecia bom. A Universidade do Novo México é a principal universidade do estado e possui dezenas de departamentos de graduação e pós-graduação, escolas profissionalizantes e uma faculdade de medicina de alto nível. Eu acreditava que, assim que a pesquisa começasse em Albuquerque, a meia dúzia de colegas cuidadosamente posicionados em todo o país se juntaria a mim rapidamente. Eles disseram que sim. Depois que a Food and Drug Administration aprovou um estudo sobre DMT, e começamos a trabalhar no final de 1990, convidei meus colegas para participarem. A oportunidade que todos esperávamos havia chegado. Eis como eles responderam. Minha esposa acha Albuquerque muito pequena. Não há shoppings suficientes. Minha filha não quer deixar os amigos. Temos que esperar até que nosso filho se forme no ensino médio em 7 anos. A Universidade do Novo México é de segunda categoria. Eu nunca levaria minha pesquisa para lá. Já nos mudamos o suficiente. Não posso me comprometer com outra mudança a menos que. Sei que será a última que farei. Tenho que esperar até obter meu doutorado. Não sei quando será. Não quero me esforçar tanto. Gosto do meu emprego de meio período em uma clínica.
de saúde mental. Posso tirar muitas férias e participar de retiros de meditação. Em retrospecto, eu havia sucumbido à minha própria ilusão. Era mais fácil falar sobre o valor transformador da experiência psicodélica do que colocar em prática alguns de seus conteúdos. Meus colegas podem ter tido experiências inspiradoras, mas não estavam comprometidos com objetivos que exigissem trabalho e sacrifício. Havia, é claro, outras razões menos explícitas para a repentina mudança de opinião de todos sobre a importância de unir forças para gerar uma massa crítica de pesquisadores psicodélicos. Uma delas, sem dúvida, era a ansiedade. Normal e razoável, embora difícil de admitir, de realmente fazer esse tipo de trabalho. Qualquer pessoa que saiba alguma coisa sobre administração de psicodélicos fica nervosa só de pensar nisso. Outra questão dizia respeito a motivações políticas. Ou seja, quem iria liderar o caminho na pesquisa com psicodélicos, em vez de unir esforços. Alguns colegas viram o avanço ocorrido em Albuquerque como uma oportunidade para estabelecer suas próprias fundações de pesquisa, colocando-se à frente dessas organizações. Embora a falta de apoio dos colegas da área de psicodélicos fosse uma perda emocional, eu conseguia lidar com isso. Mais problemático era ficar com a bola na mão. Agora eu estava comprometido com um curso de pesquisa do qual eu havia planejado fazer a transição o mais rápido possível com a ajuda desses colaboradores. À medida que o estudo dose-resposta se aproximava da conclusão, eu precisava decidir como planejar os pedidos de financiamento e os desenhos dos estudos subsequentes. Parecia imprudente começar a propor protocolos completos de psicoterapia. Eu não tinha formação nessa área de pesquisa e sabia que tais propostas não atrairiam financiamento. Havia um impulso para continuar os estudos com base biomédica. Tínhamos os dados e o apoio do centro de pesquisa, e era minha área de especialização. Esses estudos de acompanhamento do mecanismo de ação não seriam controversos e haveria apoio para financiá-los. Eu poderia atrasar esse processo realizando estudos de dose e resposta e talvez de tolerância com outras drogas, como psilocibina e LSD. No entanto, os projetos de neurociência teriam cada vez mais precedência. Quaisquer estudos psicoterapêuticos seriam menores, informais e periféricos ao objetivo principal do meu trabalho. Elaborei vários experimentos de mecanismo de ação e recebi aprovação e uma generosa bolsa para realizá-los. Ao mesmo tempo, também recebi aprovação e financiamento para realizar um estudo de dose e resposta com psilocibina. A psilocibina, o ingrediente ativo dos cogumelos mágicos, está intimamente relacionada quimicamente ao DMT. É ativa por via oral e tem ação muito mais prolongada. Também é significativamente mais popular que o DMT. Portanto, aprender sobre os seus efeitos tem maior relevância para as questões de saúde pública relacionadas ao abuso de drogas. A duração de 6 a 8 horas da psilocibina era atraente em muitos aspectos. Poderíamos estudar seus efeitos de forma mais tranquila do que com o DMT. Voluntários poderiam participar de experimentos intoxicados com psilocibina de maneiras que seriam impossíveis devido aos efeitos debilitantes e breves do DMT.